Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, estamos recebendo o Dr. Bruno de Oliveira Marques, que é juiz do Tribunal Regional Eleitoral, e o nosso assunto é eleições 2022. Tudo sobre as eleições 2022, que tem muita gente que não está entendendo nada, estamos entendendo. Mudou toda a regra, mudou um monte de coisa, até nós aqui antes de começar dessa entrevista tivemos um longo bate-papo para poder entender. Eu não entendi patavina, mas ele vai te explicar, vamos ver se você entende. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no Conexão Poder, é a primeira vez que o senhor vem. Fique à vontade. Essas mudanças todas na regra eleitoral, está havendo muita confusão em relação ao casamento partidário, que eles chamam de federações. As antigas coligações. A diferença da coligação para a federação era o quê? Na coligação, os caras se coligavam, acabou a eleição, cada um para o seu canto, né? E até brigavam e se desvinculavam. Agora não, o cara é obrigado a ficar casado 4 anos. Isso melhora o processo ou complica mais ainda? A Justiça Eleitoral agradece o convite, Márcia e André, por estar aqui conversando com os ouvintes aí do programa Conexão Poder. Não tem como a gente aferir neste momento, até porque é algo novo, federações partidárias, se isso vai causar, quais são as consequências do ponto de vista político, do ponto de vista em relação ao eleitor. Em relação ao eleitor, eu não sei se vai haver alguma dificuldade, porque a partir do momento em que se define os registros de candidatura, o eleitor, normalmente, ele foca mais em quem é o candidato e busca verificar se ele tem afinidade com as suas propostas, o seu histórico de vida, enfim, aí ele define em quem ele vai depositar o seu voto. As federações, elas vieram em razão da cláusula de barreira partidária que traz dificuldade e visa diminuir o número de partidos no nosso país. É uma emenda constitucional. A cada eleição, se os partidos não alcançarem determinado percentual de votos, eles perdem o direito a recurso e perdem direito a acesso a propaganda gratuita no rádio e na televisão, o que é praticamente a morte partidária. Em decorrência disso, se instituiu as federações partidárias para que esses partidos, principalmente aqueles partidos que já estão na UTI, digamos assim, que eles possam, não só esses, mas que os partidos possam se coligar, fazer um noivado por 4 anos e se der certo, digamos assim, esse período, eles se fundem e se tornam um único partido. É interessante que pelas federações o partido é tratado como um único partido. É diverso das coligações, que, como você bem disse, André, é só para o período eleitoral. Nas federações eles são tratados como um único partido e por isso ele deve agir de modo uniforme em todo o Brasil. Então, uma federação, ela deve agir de modo uniforme em todo o Brasil, inclusive no que diz respeito a essa união, então se eu me federar um partido se federar ao outro lá no Rio de Janeiro, ele deve obrigatoriamente fazer isso em Mato Grosso. E foi isso que causou uma grande dificuldade para que essas federações elas ocorressem, diante das especificidades políticas de cada localidade. Mas o prazo para que os partidos se federassem se encerrou em maio e agora isso não há mais como haver mudanças nesse sentido. O que pode ocorrer agora no período de convenções partidárias, que se inicia no dia 20 de julho e se encerram no dia 5 de agosto, são as coligações partidárias, sejam federações coligadas com um partido, sejam coligações de partidos com federações. A ideia de se fazer federação, de se federar, a minha opinião, e será que é essa também a ideia da Justiça Eleitoral, evitar o oportunismo eleitoral, como foi em 2014, se não me engano, o efeito Tiririca, 2018 o efeito Bolsonaro, que todo mundo se elegeu na rabeira do cara, no Tiririca levou um monte de gente lá para o Congresso que tinha 2, 3 votos, o Bolsonaro levou um monte de gente também que não tinha voto, e depois o cara rompe e vai fazer a vida dele ali e acaba ficando contra de alguma maneira. Essa federação evita esse tipo de situação? Não evita, porque o sistema de votação ele permanece um sistema proporcional,
em que o voto vai ser depositado na federação. Então, se alguém tiver um número, é evidente que o coeficiente partidário, aqueles partidos da federação, se eles estão coligados, evidentemente eles vão ter a tendência que tem um número maior de votos. Mas o limite de candidaturas para a federação, ela também é a mesma de que o limite de candidaturas para os partidos em si, quando forem fazer o registro de candidatura. E como as eleições são proporcionais, se eu tiver um campeão de votos em uma federação, ele vai levar para o arrastamento candidatos que pode levar para o arrastamento candidatos que tiveram um menor número de votos. Houve alteração nesse sentido para que se implementou algumas regras para que só entre aquele que tenha pelo menos 10% dos votos em geral. Há uma distribuição e há uma regra para que aquele que não tenha votos insignificantes, que ele alce. Entendi. Houve uma pequena reforma nesse sentido. Então muda. Não por conta da federação, mas por conta de uma reforma em relação à distribuição das cadeiras. Não é porque o Tiririca teve 2 milhões de votos, que eu tive 2 votos que eu vou me eleger na rabeira dele. Aí já não dá. Não por conta da federação, mas por conta da distribuição. 10% dos votos da federação, é isso? Exatamente, perfeito. Tá, mas elimina o oportunismo ideológico, pelo que eu vejo. Porque um cara que não concorda com o Bolsonaro, por exemplo, não vai tentar se eleger na rabeira dele, como foi o caso do Alexandre de Frota, é isso? Que logo depois rompeu e começou a fazer aquelas bravatas todas em cima do cara. Numa dessa, ele teria que passar os 4 anos vinculado, ele não poderia ter rompido. E acaba isso. A coligação não poderia se desfazer a coligação. Exato. Nesse ponto você tem razão, porque a federação ela é única, então disso não há como se desfazer a coligação e consequentemente se desfazendo uma coligação e ele continuando vinculado ao partido, ele fica vinculado ao partido, mas não mais à coligação. E ele perde a cadeira pela coligação, mesmo ela desfeita, se ele desvincular ao partido. E nesse ponto você teve uma percepção como foi o caso do Dória, Bolsodória. Passou a eleição, ele virou, eu vou salvar vidas, você é um genocida e não sei o quê, e ele se lascou, né, depois. Acabaria essa questão, esse problema com relação a governadores também, que se elegeriam na rabeira de um Lula da vida, de um Bolsonaro da vida, de um candidato forte. Depende. Se ele se eleger como candidato da federação, essa federação ela não vai acabar com as coligações depois das eleições. Mas veja, André. O oportunismo ideológico, acaba isso. Muito bem. Mas se ele se eleger em uma coligação vinculada a uma federação, esse raciocínio seu, ele permanece. No entanto, o candidato a proporcional, deputado federal e estadual, ele não pode deixar o partido, não a coligação, sob pena de perder o mandato. Márcia Matos, você está muito calada, Márcia. Eu estou aqui bolando a minha pergunta, porque essa questão de federação e coligação, né, tá para mim mais complicado que jogo de futebol. Pois é. Essa questão, a federação, ela não anula a coligação na chapa majoritária, né? Então, digamos, aqui em Mato Grosso a gente tem tido uma discussão muito grande relacionada, né, a se o governador, se ele for candidato à reeleição, se ele poderia ter no palanque dele 2 candidatos ao Senado. Né? A gente já ouviu que sim, já ouviu que não, mas a gente não ouviu de políticos. Né? A gente não ouviu o TRE. O que pensa a justiça sobre isso? A Justiça Eleitoral não fala de casos concretos, né? O que nós podemos dizer é que pelo paradigma, pelo precedente, melhor dizendo em bom português, que foi tomado pelo Tribunal Superior Eleitoral em uma consulta, a coligação feita para o cargo majoritário de governador não precisa obrigatoriamente ser replicado para a hipótese de senador. E essa que foi a resposta à consulta que foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então você pode ter uma coligação para o governador e pode ter outra para senador. Então, dependendo de como for ficar esse formato, é possível, né? É isso que o doutor está falando. Quer dizer, no caso aqui, o governador Mauro Mendes, ainda, né? Existe aquela guerra de candidatos, pré-candidatos ao Senado. Tem o Nery Geller, tem o Edson Fagundes, quem vai ser pré-candidato? Entrou Natasha. A Natasha Liessarenko. Aí todo mundo querendo a rabeira do governador. Quem o governador apoia? Aí, quer dizer, ele poderia ter esses 3 no palanque dele? Ou não?
Boa pergunta. Depende da coligação. Então. Ainda não chegamos. Tá todo mundo assim, né? Tá todo mundo, não, uma hora me apoia, uma hora me apoia. Pera aí, cara. Como é que vai? Depende da conformação que for feita em relação às coligações na proporcional, tá? Agora, de forma objetiva, depende da conformação que for feita na proporcional. A coligação que for feita, se tiver um candidato desta coligação, a majoritária no Senado, não obrigatoriamente, não se possa fazer outra coligação para o Senado. Então é possível que se façam coligações distintas. Foi isso que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Ele está federado, mas ele pode coligar também. É isso que eu estou entendendo? A federação é uma só. Está federado e coliga. A federação, não sei se é o caso do governador, se ele está em partido federado ou não. Estou dizendo de forma abstrata. O Brasil não federou ainda, não. Não sei. Acho que ainda não. É Desunião Brasil o nome do partido. Os caras brigam mais do que vizinho de prédio. Do ponto de vista objetivo, que um candidato a governador, ele sendo integrante de uma federação ou de partidos, esses partidos podem se coligar para lançar um candidato a governador. Integrante desta configuração aqui, federação com coligação ou coligações, obrigatoriamente deve sair um candidato daqui, ou essa federação deste candidato ou esta coligação, ela pode lançar candidatos que não sejam desse grupo. Isso que o Tribunal Superior Eleitoral diz, que a conformação para um cargo não vincula a conformação para o outro cargo. Você vai lançar um, você vai lançar dois, aí depende de conjunturas políticas, e aí isso não está a cargo da Justiça Eleitoral deliberar, nem em relação a Mato Grosso, nem em relação a qualquer outro país, ou qualquer outro estado, melhor dizendo. Como é que estão os preparativos do TRE para tocar essas eleições? Então, o Tribunal Regional Eleitoral, sob a presidência do desembargador Carlos Alberto, iniciou já de algum tempo e com até uma certa antecedência no que diz respeito a alguns temas sensíveis, como a segurança das eleições, todo o preparativo. Em relação à segurança das eleições, nós temos um gabinete de gestão integrada com todas as forças de segurança e que já fizeram todo o planejamento das eleições. Então, nosso planejamento no que diz respeito à segurança para as eleições no ano de 22 já está todo desenhado. O estado realmente é um estado muito grande, um estado continental, nós temos 2.470.000 eleitores, são mais de 50 mil pessoas envolvidas no processo eleitoral, 8.500 locais de votação, diversos locais. A logística é complicada. A logística é muito complicada, nós contamos com uma equipe de apoio, a Justiça Eleitoral sempre agradece, ressalta, Marinha, Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal. Então esse planejamento já está feito, de qual local cada força irá atender, de modo que em relação à segurança das eleições, em relação a todo o planejamento logístico, isso já está todo desenhado, já está todo formatado. Agora é aguardar os prazos respectivos para que a Justiça Eleitoral trabalhe. Por exemplo, iniciamos agora a convocação dos mesários. Os mesários podem se cadastrar por meio do aplicativo e-Título, como mesário voluntário, se ele desejar atuar como mesário voluntário. Prazo para a convocação é de 5 de julho a 5 de agosto, e na sequência, esses mesários vão iniciar, a partir de 5 de agosto, os mesários vão iniciar os seus treinamentos. Então nós temos agora convenções partidárias, 20 de julho a 5 de agosto. Até o dia 15 de agosto nós temos o registro de candidatura, que é algo que é bem sensível ao Tribunal Regional Eleitoral, porque o prazo é muito curto. Nós estamos trabalhando com os partidos políticos, qualificando os partidos políticos, fazendo reuniões para tirar todas as suas dúvidas em relação ao registro de candidatura. Inclusive amanhã o presidente do tribunal vai estar com os partidos políticos apresentando um programa que foi desenvolvido para eles de EAD, porque é tudo hoje automatizado e os registros devem ser feitos por plataformas específicas, explicando mais uma vez e tirando todas as suas dúvidas. O programa EAD que ele falou, para quem não entendeu, é ensino à distância. Exatamente. Exatamente. Pela internet está à disposição no site do TRE-mt.jus.br essa aula
online para que você possa aprender, você que é contador, você que trabalha em partido político, para que você possa aprender passo a passo como que você faz o registro de uma candidatura nos nossos sistemas. Tá tudo lá, né? O cara não tem que dar um migué depois para dar uma de não sem braço, né? E falar que não foi informado. Só não vê quem não quiser, né? Se ele der o migué, o registro dele vai ser indefinido. Porque a Justiça, né? O que a Justiça Eleitoral não deseja e atua de forma preventiva é para que as pessoas não se qualifiquem e fiquem entrando em contato com a Justiça Eleitoral para tirar dúvidas básicas, porque a Justiça Eleitoral não tem pernas para atender partidos políticos em 147 municípios do estado. O período é curto, então cada um que faça o seu dever de casa, não é isso, André? Certíssimo. Você que tá afim de dar migué depois aí, né? Não seja um mané, né? Em vez de dar migué, não seja um mané. Faz direitinho lá que você não se lasca depois. A polêmica da urna eletrônica, doutor. Queria saber a sua opinião sobre tudo isso aí. Houve, principalmente do presidente da República e dos apoiadores dele, uma desconfiança em relação ao voto eletrônico, a manipulação de votos na contabilização geral. Enfim, agora está se colocando as Forças Armadas para acompanhar. O que o senhor acha desse processo todo? Como é que o senhor está avaliando tudo isso aí? O primeiro ponto é que as Forças Armadas sempre acompanharam, inclusive os testes de segurança, de auditoria das urnas. Mas parece que os caras vão ficar agora dentro daquela sala secreta, enfim. Na verdade, não existe sala secreta. A legislação sempre existe um rol de entidades que podem acompanhar. Eles sempre acompanharam. Este ano, é verdade que baixaram um ato formal para tanto. A Polícia Federal já baixou, o Exército eu não tenho informação, mas eles sempre acompanharam todos os passos de votação, totalização, votação, apuração, transmissão e totalização de votos. É uma discussão. Sempre acompanharam presencialmente nessa sala, mesmo lá, enfim, no final ali, o cara tá atrás vendo tudo ali, sempre foi assim? Mais do que isso, eles sempre acompanharam o desenvolvimento e participaram de todos os testes de segurança e integridade das urnas. Sempre. Entendi. Todos os órgãos acompanharam, porque esses atos todos são públicos. E por que existe segmentos na Justiça Eleitoral, lá em Brasília também, no Supremo e no Congresso, que falam que as Forças Armadas acompanhando é golpe? Se os caras já acompanham há tantos anos. Eu confesso que eu não vi dizer que Nossa a Justiça Senhora, Eleitoral... O que mais se fala é disso, né? Principalmente no Congresso, o pessoal que é opositor a isso, fala, isso é golpe, Forças Armadas, vai ter golpe, não tem nada a ver, os caras já acompanham há décadas esse processo. Então é golpe, se não acompanhar golpe, se acompanha golpe é complicado, aí né? É discurso, narrativa política, não compete. Exatamente. Não compete. Como é que você enxerga isso? Não compete a Justiça Eleitoral. Você escuta esse tipo de comentário? Atrapalha pra caramba, né? Pode pensar. Não, eu tô pensando aqui, é uma outra... Mas igual o seu tempo. Não, eu tô pensando em uma outra circunstância. Você perguntou se quem fala... essa narrativa é golpe, Forças Armadas acompanhando a eleição. Tudo bem, lembrei o que eu quis dizer. A eleição é força desarmada, o ministro falou isso. Não, eu me recordei do que eu... O Barroso falou isso, né? As forças desarmadas sem acompanhar, do ponto de vista... Forças Armadas. Se os caras sempre acompanharam, não é golpe. Mas não é nesse sentido. Eu tô enganado? Não é nesse sentido que o ministro Edson Fachin assentou. Eu tô aqui pra polemizar, tá? Não, eu tô à disposição e primeiro que eu não estou aqui para falar em meu nome, eu falo pela Justiça Eleitoral, então eu devo falar de forma mais isonômica e ponderada possível. O que normalmente não é do meu feitio, porque o meu pavio é um tanto quanto mais curto. Mas, como eu falo em nome da Justiça Eleitoral, eu tenho que ser um pouco mais polido, digamos assim, não é isso? O que o ministro Fachin... Vou tocar o pavio dele para ver se estoura. O que o ministro Fachin... O senhor é aquariano ou não? O que o senhor é? Peixes. Tá vendo? Pavio curto. O que o ministro Fachin assentou... Quase acertei. O que o ministro Fachin assentou, e com razão, é que, pela Constituição Federal, o órgão competente para tratar das eleições do Brasil é a Justiça Eleitoral. Então, nenhum outro órgão pode se imiscuir nessas funções, não é? Cada peixe no seu quadrado. É possível, ou melhor,
existem instrumentos e os demais órgãos devem acompanhar, devem fiscalizar, devem opinar, devem apontar as vulnerabilidades, mas, do ponto de vista objetivo, a palavra final é da Justiça Eleitoral, no que tange as normas que estão postas. Se o Congresso Nacional quiser mudar as normas, é um direito constitucional do Congresso e a Justiça Eleitoral não pode se opor constitucionalmente. Pode dar a sua opinião se ela for consultada. Agora, em relação às regras postas, e as regras estão postas e não podem mais ser mudadas, porque, afinal de contas, toda a regra eleitoral ela passa pelo princípio da anualidade, a palavra final é da Justiça Eleitoral. O que o ministro Fachin disse, eu já presenciei em reuniões que participei no Tribunal Superior Eleitoral, que todos são bem-vindos, mas não queiram entrar pela janela e não arrumem as portas, porque, constitucionalmente, o poder adequado é a Justiça Eleitoral. E não... Forças Desarmadas, não foi o Barroso, eu me enganei aqui. Exatamente. Quem comanda as eleições são as Forças Desarmadas com o apoio de todos, inclusive do Exército Brasileiro, que no âmbito do Estado de Mato Grosso... Exatamente. O Exército Brasileiro auxilia tanto na logística das eleições, quanto na fiscalização dos sistemas eleitorais, está tudo regulamentado no Brasil. Agora, não pode... narrativa, qualquer que seja a narrativa, seja de esquerda ou de direita, querer alterar os regramentos na antivéspera da eleição. Isso a Justiça Eleitoral jamais vai permitir. Se fala muito, e o próprios juízes que eu já conversei admitem isso, de um ativismo judicial político. Como é que o senhor enxerga essa situação? Nós tivemos o ministro Barroso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em Harvard, falando: no ano que vem teremos um novo presidente. Isso não bota em xeque a lisura das eleições, doutor? Como é que o senhor avalia isso? Olha, não me compete falar de... Eu sei que o Barroso é seu superior e tal. Na verdade, não há superior... A gente precisa perguntar. Não, você pode perguntar, não há superior hierárquica em relação à magistratura. A magistratura é una. Todos os direitos e garantias que existem em relação ao juiz de primeiro grau existem em relação ao ministro do Supremo. A diferença é apenas de grau de jurisdição. Ele tem um poder superior de reformar as minhas decisões. Mas não há hierarquia... Mas não é perigoso esse ativismo de certa parte do judiciário? Eu, particularmente, tenho uma compreensão clara de que qualquer autoridade que está em uma função eleitoral ou uma função destacada deve tomar muito cuidado com o que fala, quando fala e como fala, porque as narrativas podem nos colher. Exato. Tá? Eu tenho minhas dúvidas se o ministro Barroso, alguma vez, ele falou algo que comprometesse a parcialidade dele. Eu já vi muitos vídeos, inclusive em um encontro nos Estados Unidos, que vejam vocês, são encontros acadêmicos, então o juiz tem uma liberdade maior. Vejam que o ministro Barroso é um doutor em Direito e professor pela universidade. Ele é nosso inimigo. Nós vamos ter um novo presidente ano que vem. Quer dizer, o ministro do TSE chama o presidente da República de inimigo, que vai ter um novo presidente no ano que vem. Eu fico assim, meu. E aí, eu vou confiar? Eu não tenho procuração eu tô falando aqui como um eleitor, tá vendo lá fora, tá? Que te perguntaria aí se tivesse oportunidade. André, eu não tenho procuração. Não é a minha opinião, tá? Tudo bem, eu não tenho procuração do ministro Barroso, eu estou aqui para falar em nome da Justiça Eleitoral. Agora, como você me perguntou, o que foi mandado foi uma pequena parte do vídeo. O ministro Barroso, ele estava falando de populismo constitucional, que tende a trazer, que é algo que está sendo discutido no mundo, que tende a trazer regimes totalitários no mundo, populismo constitucional, que isso está acontecendo no mundo todo. E já aconteceu em relação à esquerda. Não estou dizendo que é Barroso, e nem ele me parece que falou de Barroso. O que ele estava dizendo era de movimentos políticos constitucionais. No início do século XX, lá por volta de 1920, nós tivemos a ascensão de regimes totalitários de esquerda. E eles se basearam em quê? Em populismo. Sim. Então nós tivemos lá na União Soviética, na sequência nós tivemos o nazismo. Eu não estou dizendo eu não estou comparando o nazismo nem socialismo com o governo atual. Nós tivemos a China, que continua com o governo atual, mas o que o ministro Barroso, o contexto que ele estava falando é de discursos totalitários, discursos populistas que
tendem a desbarcar para um totalitarismo no mundo. Eles não estavam se referindo a João Pedro ou Maria. Só que isso é um tema muito sensível. Porque o nosso presidente Bolsonaro, sem entrar no mérito, no mais das vezes tem aquela narrativa própria que é de política, de que é fascista, de que é de extrema direita. Dizem isso dele, né? A esquerda diz isso dele, e ele diz da esquerda outras tantas coisas, que é comunista, etc. Então esse é um discurso político. Quando uma autoridade vai tentar fazer uma avaliação política mundial, seja em relação do que nós estamos, o momento político constitucional que nós estamos passando, muitas palavras que ele utiliza podem e foram, como aqui, trazidas como se ele estivesse falando de uma realidade objetiva do Brasil, e não foi isso. Tirando do contexto, ele está dizendo de uma forma acadêmica. Sim, o que os constituintes têm o movimento que se tem visto no mundo. Ele não disse de Bolsonaro, que o Bolsonaro é inimigo. O que ele disse é que o populismo, seja de esquerda, seja de direita, o populismo é inimigo da democracia. Isso é óbvio. Foi isso que ele disse. Mas se tira do contexto. Isso realmente. E aí nós estamos vendo a América Latina toda se avermelhando. Só o Brasil ainda está verde, né? Tá todo mundo vermelho. E a gente pode caminhar para o mesmo caminho. E assim, opinião minha agora. Quando eu vejo falarem em totalitarismo no Brasil, eu acho um contrassenso, porque não defendendo o presidente, mas ele é o cara que mais defendeu liberdades, tanto na pandemia quanto o tempo todo. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de fazer o que quiser, e liberdade de ser o que quiser, né? E chamam ele de totalitário. E ao meu ver, totalitário é quem impõe uma regra, quem impõe um comportamento, quem impõe uma situação, enfim, esse é totalitário. Ora, o cara defende liberdade de expressão, defende liberdade de comportamento, é chamado de totalitário e fascista, né? Enfim, tem muita gente que chama de fascista, aliás, não sabe nem o que é isso, né, Márcio? É complicado. Essas análises são análises políticas. Análise minha, tá? Você tem razão. Você tem razão no sentido de fazer essas análises, André. Como todo cidadão tem razão de fazer as suas análises e decidir. Não concordo com o que ele faz, mas enfim. Eu não estou quem está defendendo liberdade é o cidadão que está lá dentro hoje. O que eu quero dizer é que a Justiça Eleitoral não entra nesse mérito, nesse debate, né? E as autoridades, consequentemente. É a minha opinião. Não te perguntei sobre isso. E as autoridades que estão envolvidas no processo eleitoral de qualquer forma devem ter o cuidado redobrado para que as narrativas não a acolham. Dando opinião de novo, o Barroso, na minha opinião, errou falando dessa forma lá nos Estados Unidos, porque ele deu margem para essas narrativas que o senhor está comentando aí, tanto de esquerda quanto de direita, né? A da esquerda fala, tá vendo lá, o Barroso está defendendo a gente. O de direita fala, tá vendo, ele quer derrubar a gente. Sua opinião é legítima. Acontece, né? Sua opinião é legítima, e seguramente quem fez ou quem se portou dessa ou daquela maneira reflete com as críticas que chegam. Não tenho dúvida de que as autoridades devem refletir, né, sobre as críticas que chegam em relação a isso. Exatamente. Fala, Márcia, você está se Doutor, coçando. dúvidas, né, da população, né? A gente teve várias mudanças, né, nessa questão eleitoral. Como é que ficou a questão da fake news? Quem que vai ser punido? É punido quem está disparando em massa, ou, digamos, se a tia pegou ali no WhatsApp a fake news no grupo, e passou no grupo da família, e passou no grupo, digamos, esses fatos. Como é que é a punição, né? O eleitor de Será que tem ou punição? esse pega só quando é disparo em massa mesmo? Olha, o disparo em massa ele é vedado, e obviamente se é fake news ele vai fazer, o disparo vai ser feito em massa e também de forma oculta, de forma dissimulada, não é? Porque um candidato, no mais das vezes, ele não vai disparar uma notícia sabidamente verídica, seja que diga respeito a uma ofensa a outro candidato, ofensa à honra, à dignidade, etc., seja em relação a circunstâncias diversas que podem causar uma certa instabilidade do processo eleitoral, enfim. Então, primeiro ponto, o cidadão eleitor, ele deve, primeiro, a Justiça Eleitoral orienta que ele averigue a veracidade dessas informações. Existem instrumentos de checagem, a Justiça Eleitoral tem inclusive um WhatsApp em que tira as suas dúvidas, existe agência de checagem que tem convênio com a Justiça Eleitoral, e se chegar algo
criou repercussão, vai estar lá, né, no site do TSE, fato ou boato. Então, se criou a repercussão, se houve repercussão, seguramente há checagem. O próprio cidadão pode solicitar às agências de checagem a averiguação sobre essa notícia, se ela é verdadeira ou falsa. Mas a liberdade de expressão do eleitor, ela é sempre respeitada, e o eleitor deve se precaver para que ele não seja um propulsor de notícias falsas, notícias enganosas. O candidato, contudo, entretanto, se ele propagar qualquer espécie de notícia falsa, de propaganda irregular, vamos dizer assim, propaganda ilícita, ele se presume que ele checou. Então a responsabilidade dele é uma responsabilidade maior, né, porque ele é candidato. Então se presume que ele checou. E em relação às fake news ocultas, é importante se destacar aqui o Tribunal Regional Eleitoral, em uma iniciativa inédita por parte do seu presidente, o desembargador Carlos Alberto, instalou na semana passada uma Câmara Técnica de Inteligência que engloba todas as agências de inteligência que atuam no estado de Mato Grosso, como a ABIN, Polícia Federal, Exército, Polícia Civil, enfim, todos esses órgãos vão trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que levantem informações em relação a todos os ilícitos eleitorais que estão acontecendo no estado, de forma uniforme, e que, especificamente no que diz respeito ao fake news, chegando ao conhecimento desse grupo de inteligência, e evidentemente vai chegar, eles estão preparados para trabalhar conjuntamente. Nós sabemos que a Polícia Civil ela tem uma delegacia especializada, nós sabemos que a Polícia Federal tem expertise na área, então todos vão trabalhar conjuntamente a fim de que esses ilícitos sejam desvendados no tempo e modo oportuno. Não haverá desencontro de forças. Haverá um encontro de forças nessas eleições, a fim de que não só esse, como todos os ilícitos eleitorais sejam apurados em tempo e modo oportuno. Para isso é importante que o eleitor denuncie, seja por intermédio do Pardal, seja por intermédio da nossa ouvidoria, pelo 0800 647 8191. Doutor, para pegar o QG da fake news ali, né? Os QGs, né? De onde está surgindo, quem está criando, a inteligência vai levantar todos os informes em relação a fake news, esse é um objetivo, em relação a todos os ilícitos eleitorais no estado de Mato Grosso, porque eles são difusos. A eleição, ela é uma eleição geral. Então, quem pratica uma compra de voto lá em Nova Chavantina, provavelmente ele vai estar fazendo o mesmo lá em Sinop. Nós vamos ter essas informações e nós vamos trabalhar de forma integrada. Doutor, continuando nesse assunto de fake news, eu recebo várias vezes vídeos apócrifos, textos apócrifos. Para quem não sabe, apócrifo é quem não assina, quem não tem autor, tá? No WhatsApp. E sempre vem de um número internacional que não tem como rastrear. Como é que o TRE e a polícia, e o TSE e os meios de combate a isso vão conseguir fiscalizar esse tipo de coisa? Depois eu te mostro esses vídeos aí e os números que aparecem para mim aqui. O Tribunal Superior Eleitoral, desculpa. Como é que os caras conseguem fazer isso lá fora? Daqui de dentro, pegar um número de telefone lá de fora e mandar o WhatsApp num monte de gente? Enfim, é perigoso isso aí. Não é fácil se chegar ao autor dos fatos, evidentemente que não é fácil, mas a Justiça Eleitoral no estado de Mato Grosso estará trabalhando de forma integrada a fim de que de forma efetiva se busque a autoria e a materialidade desses ilícitos eleitorais. Então, a polícia tem instrumentos, a delegacia, tanto estadual quanto a delegacia federal, ela possui os instrumentos tecnológicos mais avançados para tanto, e haverá trabalho de inteligência e também haverá trabalho de investigação integrada no período eleitoral em relação a isso. Essa Câmara de Inteligência, inclusive, já está trabalhando lá no Tribunal Regional Eleitoral. Já chegou para o senhor, além disso que eu te falei, já haviam falado desse tipo de situação para o senhor ou não? De caminhamento exterior? Não, eu não tinha conhecimento desse fato. Tem que fazer a denúncia. Já estou fazendo. Eu agradeço. Por favor, tome essa. Eu agradeço. Tem que fazer a denúncia. Falando o senhor falou que vai ter um encontro de forças, né? Eu estou preocupado com esse encontro de forças. Como assim, gente? Você acha que pode haver uma ruptura, como tem muita gente falando que pode haver uma ruptura institucional nesse país?
Olha, Um poder interferindo no outro, principalmente estou falando da STF, né? Os caras estão legislando, estão julgando, estão apurando, estão fazendo tudo. Enfim, a meu ver, pode haver uma ruptura, sim. Você vai por esse mesmo caminho, você acha, não, isso aí é uma coisa passageira, vai se acertar tudo. Olha, a Justiça Eleitoral, eu como integrante da Justiça Eleitoral, nós somos agentes de Estado e não de governo, não é isso? Então, pelo que se averigua em relação a todos os órgãos que trabalham conjuntamente, sempre trabalharam conjuntamente para que as eleições sejam entregues, há um sentimento de diferenciação em relação a debate político e atuação de Estado. Então, as forças de Estado estão trabalhando como sempre trabalharam, deixam ao lado essa discussão enfim, todos esses embates, inclusive sociais, né? Nós estamos trabalhando e a averiguação que eu faço é que a democracia brasileira é uma democracia consistente e que, se houver excesso de quem quer que seja, é a própria sociedade que deve, no tempo e modo oportuno, adotar as providências que entende pertinentes para que esse excesso não ocorra. Não estou dizendo excesso de ministro ou excesso de presidente, de Pedro, de João Maria, mas o debate ele deve sempre ocorrer dentro da sociedade. É importante que a sociedade critique, debate. Eu vejo isso como um avanço da nossa democracia. Realmente, olha, nós não concordamos com isso, com esse modo de fazer ou como estão fazendo as coisas. Você pode discordar de forma equivocada ou pode discordar de forma... você pode não ter razão com o que você está dizendo em muitos pontos, pode ter razão em outro, mas esse debate plurime, ao contrário de achar que a democracia está esfalecida, me parece que a democracia ela está fortalecida neste momento do Brasil. Sim, eu também acho. Dizem que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, né? Eu acho que é o Brasil, sabia? Porque aqui pode tudo, cara. Pode. Não é, Word? Aqui pode tudo, cara. E não acontece nada com ninguém, mano. É uma coisa louca, né? É a maior democracia nossa, cara. O cara fala merda que ele quiser falar, ele xinga que ele tem que xingar. Os caras fazem o que tem que fazer, fazem um monte de merda lá fora e não acontece nada. Roubam bilhões, inclusive, e não ficam presos, né? Então é a maior democracia nossa. Essa é a minha opinião, como diz o Paulo Coelho, na minha doce ignorância. Na minha doce ignorância, senhor. É a minha opinião. Mas enfim, Márcia, é com você o nosso... Doutor, falando sobre essas mudanças aí que nós tivemos agora, eleitorais, né? Explica um pouco pra gente. Não pode ter showmício, mas pode ter show para angariar fundos para a campanha do candidato, é isso? O showmício já não pode haver há algum tempo, porque era uma forma de abuso de poder econômico nas eleições. Se existem, contudo, entretanto, eventos fechados para simpatizantes, para filiados aos partidos simpatizantes, a fim de que se faça doação para a campanha eleitoral. Então, nesses eventos que são fechados, você, Márcia, pode ser convidado se você for simpatizante de um candidato A ou B. E nesse evento que você vai voluntariamente, é um evento fechado, você vai fazer doações para essa campanha. Entendi. Dentro da capacidade econômica que você tem, porque você tem um limite de doação da sua renda anual, é 10%. Dentro desse limite você faz essa doação e nesses eventos que são fechados poderá haver shows ou apresentações artísticas, melhor dizendo, com o artista recebendo por essa apresentação ou não. Se ele não receber, aí nós já vamos numa parte técnica, isso é computado na campanha como uma doação estimável em dinheiro, e se ele receber, isso é computado na campanha como um recurso. Olha só, galera, se ele fez um show, não cobrou, entra como doação, e se não tiver declarado lá que ele recebeu essa doação, dá caixa 2, não dá? É omissão de despesa na campanha, inclusive falsidade ideológica eleitoral. Do mandato. Não é isso? É isso. Tá vendo? O negócio O negócio é sério, não pode dar bobeira não, meu. Você viu aí a Selma Arruda, né? Foi caçada por uma bobeira que teve. E o cantor, o cara que é cantor e candidato, ele pode cantar. Havia a proibição, posteriormente houve a liberação para que ele possa continuar exercendo o seu trabalho, o seu ofício. Por quê?
porque o indivíduo, no mais das vezes, você iria tolher, inclusive, o interesse, o desejo de alguém concorrer a um cargo público, que é direito inalienável do cidadão, porque ele simplesmente pararia de ganhar por 3 meses. Mas é evidente que ele não pode confundir as coisas. Então, há a possibilidade do artista continuar fazendo seus shows. Porque ele tem que ganhar a vida, né? Ele tem que comer. Tem que ganhar a vida, mas, de qualquer forma, ele não pode fazer campanha política, pedir voto nesse período que ele estiver fazendo show. E é evidente que, por uma cautela, né, é melhor, inclusive, que o candidato faça shows em uma base eleitoral que não seja sua, o que é plenamente possível, não é verdade? Vai ser difícil de fiscalizar. O interesse do cara vai ser sempre querer fazer o show na base dele, né? Mesmo que não é difícil fiscalizar, porque, né, se você tem um artista que ele tem a base eleitoral no estado de Mato Grosso, se ele fizer shows, a Justiça Eleitoral ela facilmente fica sabendo, seja por intermédio de denúncia, seja por intermédio de informação do próprio candidato. Agora, se ele fizer em outro estado, a Justiça Eleitoral, evidentemente, não vai ficar sabendo. Até porque um partido, eles são os principais fiscais de condutas, um partido do outro, não é mesmo? Então, mesmo que não haja uma ilegalidade, no mais das vezes, eles fazem as denúncias para que a Justiça Eleitoral decida ao final. Tá certo. Nós temos aí diversos tipos de doação, né, para as campanhas, né? E mesmo temos até liberação até de Pix também, que pode ser feita doação por Pix. Temos vários tipos de caixas, né? 50 Agora tem os shows, né? aí, os jantares, os shows, os eventos que você pode ir, André Michas pode ir lá participar. Aquele cara aqui, o tal do Gedel, que foi preso com 50 milhões em caixas dentro do apartamento, depois foi flagrado fugindo com mala, correndo no restaurante de São Paulo. Ele voltou, tá com tornozeleira, se não me engano, não sei, fez delação, fez um monte de coisa. Aí foi num evento, ele falou pro povo assim: vocês vão ter que me engolir. Esse tipo de coisa que precisa acabar nesse país, não, né, doutor? Sem entrar nesse caso concreto desse cidadão, que é fato público e notório, que foi preso com uma mala de dinheiro, o fato é que onde fica a prisão em segunda instância? Onde fica a prisão em segunda instância, não é mesmo? Então nós temos... Acabaram com isso, né? Então, e o Congresso Nacional haveria de regulamentar, mas não foi feito, né? Então existem diversas medidas que podem ser feitas para melhorar o sistema político e não são feitas. Posso dar um exemplo? Os próprios partidos políticos. Nós não vemos compliance interno nos partidos políticos. Nós não vemos transparência. Se você entrar num site de um partido político, você não vai verificar para onde gastou, como gastou e quanto gastou. Então nós precisamos fazer com que as coisas elas avancem no nosso país em relação à prisão em segunda instância e em relação a diversos outros assuntos que são importantes que nós avancemos para que nós tenhamos uma sociedade, ou melhor, um sistema político mais alinhado com a para que nós tenhamos pessoas mais alinhadas com a probidade, com a integridade no ambiente público, no ambiente político. Só de fundo eleitoral, né, são o que? Mais de 4 bilhões. Quase 5 bilhões. Aí, né? Tem partido político que está mais para organização criminosa do que para partido político. Dinheiro público, né? E vocês sabiam que qualquer irregularidade no âmbito de fundo partidário, a nova lei de improbidade, afastou o seu âmbito de incidência de partidos políticos? Então, o partido político hoje, os representantes dos partidos políticos não respondem mais por improbidade se malversarem os recursos do fundo partidário. Como assim, doutor? Mas, então, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Como assim? Eu tô falando que é uma quadrilha? Foi aprovado sem vetos, dentre outros retrocessos, no que diz respeito à pauta eleitoral que nós estamos tratando, excluíram do âmbito da lei de improbidade qualquer malversação no âmbito de recurso dos partidos políticos. Tá liberada a roubalheira. Se assentou que os partidos... Vejam, senhores, se assentou que os partidos eles respondem de acordo com a Lei 9.096, que trata da prestação de contas. E sabe o que, André, que a Lei 9.096 diz? Que havendo malversação dos recursos, o partido é condenado a devolver. E sabe quem que devolve? A União. Exatamente. Eles deixam de receber repasses do fundo partidário por um tempo específico. Era 1 bilhão e 800, se não me engano, queriam aumentar para 8, não era isso? Aí foi vetado, caiu, o Bolsonaro vetou umas coisas lá, caiu para 4.900. No final das contas, acho que também aproximadamente em ano eleitoral
contando o fundo partidário, o fundo para financiamento de campanha, estamos aproximadamente em 6 bilhões de reais este ano. Por aí. Mas já não era hora de acabar com isso, com esse sistema, já que tem tanto tipo de doação? Agora tem até participação... Aí é um debate político, mas me parece que os recursos... É um debate político, mas me parece que... eu acho que não se discute que o volume é um volume grande de recursos. E mais que isso... A transparência no gasto desse recurso, isso os senhores da imprensa têm que cobrar quando colocarem representantes partidários nessa bancada. Cadê o compliance no partido político? As contas estão abertas. Nós prestamos conta à Justiça Eleitoral. Tudo bem, prestam conta à Justiça Eleitoral. Mas isso é uma forma de tomada de contas. Nós precisamos ter transparência. A transparência não é só prestar conta, não. A transparência é deixar aberto na internet. É você ter um mecanismo interno de aferição de desvios. Isso tem que estar público para as pessoas poderem acompanhar e se responsabilizarem nas hipóteses de ilícito que tiraram, inclusive, do âmbito de aplicação da lei de improbidade. É dinheiro demais, é folga demais, né? Abre demais a brecha. Aí não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para transporte, não tem dinheiro para arrumar estrada, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para nada. E os caras vão bancar com 5 bilhões do seu dinheiro, do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro do gordo, do dinheiro de todo mundo, a campanha claro, não são todos, né? São muita gente boa, mas tem muito bandido no meio. Tem muito bolo, né? Enfim, tem partido que não é partido, é organização criminosa, é uma verdadeira quadrilha, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, mas eu não posso falar. Mas bom, é isso, né? É isso. Então nós somos obrigados a pagar por isso. É por isso que eu falo que o Brasil é a maior democracia do mundo, né? Enfim, tudo pode, nada acontece, tá tudo certo, né, dona Márcia? Tá bom para você ou tem mais alguma coisa para inquirir a nossa testemunha? Eu só tenho uma dúvida. Doutora, a imprensa sofreu pra caramba. Eu acho que a população também, naquela expectativa da última eleição, na contagem de votos, na totalização. Quem que estava eleito? Do milênio lá, a gente corre o risco de passar por isso de novo, porque assim, a gente foi acompanhando no portal, né, ainda não estava no portal o que o TRE já estava lançando lá, então a gente um olho no peixe, outro no gato. Primeiro ponto que é importante se dizer que o TSE, ele faz apenas a totalização, a apuração ela é feita na própria sessão eleitoral, quando se imprime. Pronto. E hoje, quer dizer, para essas eleições, a totalização poderá ser feita também por particulares. Você sabia disso, Márcia? Como? O TSE aprovou, a partir de uma sugestão da Comissão de Transparência Eleitoral, que a transmissão seja feita para o TSE e, ao mesmo tempo, antes de passar para o TSE para fazer a totalização, ela vai para uma nuvem. E os partidos bilionários, por exemplo, todos eles, de esquerda, de direita, que eles criticam a Justiça Eleitoral, mas quando o código-fonte está aberto, por exemplo, ficou um ano aberto, você tira a foto lá, não tem ninguém lá averiguando. E os partidos podem fazer essa contagem concomitante com a Justiça Eleitoral. Isso foi aprovado. A totalização, como ela é feita, foi centralizada no Tribunal Superior Eleitoral e foi por quê? Por uma questão de segurança. Quanto menos locais, nós tínhamos 27, você menos tem que fazer menos chance. Isso é uma questão lógica, né? Mas isso causou realmente uma dificuldade, porque a gente estava acostumado a que esses dados fossem passados quase que de maneira automática. Nós tivemos alguma dificuldade. O Tribunal Superior Eleitoral assentou que o sistema foi atualizado, foi melhorado, nós esperamos que sim, e é um ponto que nós vamos averiguar antes do dia 2 de outubro, para que vocês não tenham todos nós não teremos essa frustração. Deixa eu entrar numa polêmica aqui, jogar um. Ui, meu Deus. Coitado do doutor. Onde tem mão humana tem corrupção. Não dá para sair disso, né? Onde tem nuvem aberta ou tem transmissão de dados, pode haver interferência de terceiros. Ou eu estou enganado? É verdade. É verdade. A Justiça Eleitoral nunca disse o contrário. Hoje assim, pelo que o senhor me disse para nós aqui, na zona eleitoral, que muitas são uma verdadeira zona mesmo, porque você vai, é uma zorra o negócio. Denuncie na ouvidoria, se for a nossa zona eleitoral. Você vai lá, é um calor desgraçado, aquela fila desganhenta e o mau atendimento pior ainda, né? Denuncie na ouvidoria pra gente melhorar. Horrível, né? Horrível. Enfim, terminou ali a votação naquela sessão, naquela urna ali, já sai uma tirazinha, é isso? Com a totalização de votos. Boletim de urna. Aí o fiscal do partido vai lá, cada um tem acesso àquilo. Aquilo fica guardado para os partidos. Aí
Esses dados são transmitidos, levados aqui para o TRE, os chips todos, e faz a atualização aqui e manda via internet lá para a central do TSE, é isso? Você já faz nas escolas, caminho... você já faz nas escolas e nos locais de difícil acesso, você faz também via satélite. Sim, e nesse caminho não pode haver uma manipulação? Nós temos algo que se chama teste público de segurança, em que quem quiser, inclusive a Polícia Federal participa, universidades, em que o código-fonte é aberto e que se desmonta a urna, isso é feito no Tribunal Superior Eleitoral, toda a antivéspera de eleição, foi feito no final do ano passado, em que eles tentam atacar o sistema das urnas eletrônicas. E havendo vulnerabilidades, e existem vulnerabilidades. Já foi mostrado isso, inclusive. Existem vulnerabilidades, mas ninguém conseguiu fazer alteração em fraude de voto. Muito bem. Mas existem vulnerabilidades. Depois de 6 meses, que acontece agora em maio, eles voltam ao TSE para verificar se as vulnerabilidades foram superadas, sanadas. Isso aconteceu agora, a vulnerabilidade até que a Polícia Federal encontrou no final do ano passado foi sanada, ok? Muito bem. Mas mesmo assim, doutor Bruno, é possível, é um caminho específico, é da Justiça Eleitoral, é possível que haja um ataque hacker a qualquer sistema eletrônico? É verdade que é possível. A Justiça Eleitoral nunca disse que não é possível. Agora é impossível que a Justiça Eleitoral não saiba. Então... Nessa transmissão, lá do Xingu para cá, não é isso? Ou ele vai para Brasília direto? Ele vai para o TRE e depois para Brasília. Nesse caminho, vem aqui do Xingu para cá, daqui totaliza, vai para Brasília. Nesse caminho, um cara tá lá no, sei lá no Uzbequistão. Ele não consegue fazer uma sacanagem? Isso nunca ocorreu, mas se porventura... Por quê? Porque fazendo o papel de advogado do diabo aqui. Mas você deve fazer, se a gente tivesse tempo, mais tempo, nós poderíamos falar de todas as... Aí vamos falar assim, o Bolsonaro é o diabo. Não, já chega. Não tem nada a ver com já o falou Bolsonaro, muita coisa. É curiosidade de jornalista. Não, tá certo. Todo sistema, existem vulnerabilidades. Muito bem. Esse sistema da Justiça Eleitoral é um sistema fechado. Então, é mais difícil que haja vulnerabilidades. Por quê? Porque o sistema, a sua senha, por exemplo, a senha minha, que eu entro no fórum do PJI, seja do Poder Judiciário Estadual, seja do Poder Judiciário Eleitoral, esse sistema da Justiça Eleitoral, o sistema que eu uso, é um sistema aberto. Então, muitas vezes, o cidadão... E foi isso que aconteceu quando entraram lá no sistema da Justiça Eleitoral, que falaram em 2018. Então, o servidor, ele usa muitas vezes a mesma senha para iFood, para sistema eletrônico. Então, é mais fácil o hacker ter acesso a esses sistemas abertos. O sistema de transmissão de votos é um sistema fechado. Pouquíssimas pessoas atuam e eles têm uma senha específica para tanto. Ademais disso, o sistema é todo criptografado. Então, a partir do momento que se tenta entrar nesse sistema, qualquer código diferente que entre nesse sistema, ele vai poder fazer o quê, em bom português? Ele vai poder dar um bug no sistema. Não é verdade? Ele pode dar um bug no sistema. Só que ele não consegue alterar o cômputo de voto. Por quê? Porque quando nós fechamos o sistema, nós temos algo, e o fechamento do sistema é um fechamento também público. Né? Nós vamos fazer, você vai ouvir falar, lacração do sistema. Esse código está aberto. O que é esse código? Esse código é um livro que diz como que o programa funciona. Esse programa funciona assim, ó. A votação vai ser feita assim, a apuração vai ser feita assim, a totalização. Então, nós temos um código, e esse código está aberto, para você saber exatamente como que o programa funciona. Quando eu fechar esse sistema todo de apuração, totalização e transmissão, eu vou ter um código que eu chamo código hash. Esse é um código matemático. Então, se eu alterar o software aqui na urna, e o hardware, ele é criptografado, então ele já não vai aceitar o hardware, que é a urna eletrônica, não vai aceitar. Mas se eu alterar, seja aqui, seja na transmissão, seja na totalização, eu consigo comprovar matematicamente se aquilo que está ali, que o sistema não vai aceitar se for o código diferente. É igual banco, ele não vai aceitar se for um código diferente. Mas se eles intervirem de qualquer forma, só para tirar a curiosidade dos curiosos, a Justiça Eleitoral vai saber que houve uma interferência. Vai saber isso matematicamente, porque o código não é o mesmo. O código não é o mesmo. Agora, a teoria da conspiração é que Pedro, João, Maria, que são a autoridade da Justiça Eleitoral, é eles que vão mudar.
Eu já ouvi isso numa rádio. Doutor, a gente não desconfia do sistema eletrônico de votação, a gente desconfia do João ou da Maria, que está lá em cima. Isso que eu tô falando. Então aí já é algo que é mais... Aí já é algo que é mais... Onde tem a mão humana? Aí já é algo que é mais narrativa política, no meu ponto de vista, porque uma pessoa, você pode colocar André Mendonça, pode colocar, como que é outro, que é Cássio Nunes, qualquer um. É impossível que um indivíduo, sozinho, a Justiça Eleitoral conta com... não há como alguém alterar esse código que foi fechado conjuntamente. Ok, André? Tem certificado digital na hora de fechar, todo mundo fecha junto, assina junto. Então esse código é público. E eu também na urna eu faço esse teste lá, depois que eu fecho aqui para ver se o código é o mesmo. Eu faço a votação paralela, que eu trago urnas e coloco a votação paralela, eu filmo. Eu imprimo antes da votação esses códigos para mim ver se é o mesmo. Enfim, existe uma série de instrumentos que atestam a segurança do nosso processo. É possível que ele avance? Depende da sociedade. Se a sociedade quiser que imprima, a Justiça Eleitoral... Essa polêmica toda não acabaria com a porra do voto impresso na urna? Digitei lá, botei no Zé Maria da Ruela do Alface, número 10, pau. Quem decide isso? Sai lá pra mim um ticket. Tá, eu botei nesse Não, sai pra você um ticket, não pode, pô. Por quê? Você viola o sigilo de voto. Por quê? Porque você vai levar... Você viola o sigilo de voto, André. Isso é impossível. Tá, que seja. Soltou lá, pum, cai, não fica lá. É possível, pronto, depois eu quero ir lá contar um por um, eu conto. É possível que você... Não se fez isso? Não se fez isso porque se você... Não tem resistência nenhuma, não. Se você perguntar, doutor Bruno, qual que é a opinião da Justiça Eleitoral sobre isso? É caro. Pode violar o sigilo de voto porque é impressor e demorar a votação, por quê? Porque a impressora é mais o instrumento que você vai pôr ali. Sim, impressora engancha. Sim. Aí você vai ter que parar. Não, calma, não terminar. Imprime um relatório no final? Não imprime um relatóriozinho no final? Mas você já não tem esse boletim de urna? Você já tem impresso. Não tem impressora, então? Não tem impressora, mas você vai ter que colocar uma impressora separada para que você possa sair, você olhar e imprimir voto por voto. Então você pode enganchar esse voto. Você pode enganchar esse voto e aí demorar o processo de votação. Você pode demorar só porque você vai ter mais esse processo. Você pode enganchar esse voto, demorar, ter dificuldade no processo de votação. Você vai ter que depois, André, não seja ingênuo. Não. Você vai ter que contar 700 milhões de votos. É complicado. Porque nós vamos votar em 5. Nós vamos votar em 5. Então, 200 e pouco, nós vamos ter que... Exato. Porque você acha que o perdedor não vai impugnar. Sim. Olha o custo disso, André. Então, se você disser a Justiça Eleitoral, dentro dos padrões de segurança, entende que o custo disso, bilhões, entende que isso... Qual é a opinião dos técnicos da Justiça Eleitoral? Não é Barroso, Pedro, João Maria. É os técnicos da Justiça Eleitoral. Se você conversar com um técnico, que é um doutor, que é aqui de carreira, aqui do Tribunal Regional, ele vai dizer isso. Olha, nós entendemos que não é recomendável por isso. Agora, a Justiça Eleitoral que decide? Quem decide são vocês, a população, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não aprovou a tal da PEC do voto impresso. Não aprovou a Justiça Eleitoral, então vai cumprir. É uma pressão gigante. Mas qual que é a pressão? A pressão que se diz é que o Barroso foi convidado e ele deu o ponto da Justiça Eleitoral que eu estou dando para você. Isso é pressão em você? Não, mas se o próprio STF falar o voto vai ter que ser impresso, seria impresso. Mas quando que o STF falou isso, se a PEC não foi aprovada? Não, mas se o STF quiser, ele faz. Olha, o STF pode tudo, mas não pode muito. E nesse ano, com a pressão da população, você pode ter certeza que eles não podem tudo. Eles podem tudo, viu? Aí já é uma opinião pessoal sua. Então, mas você já está prevendo algo que viria a acontecer. Sim. Mas o que eu te falei, o que o Barroso disse, porque aí são as narrativas, ele como representante da Justiça Eleitoral foi convidado pelo Congresso. Qual é a posição da Justiça Eleitoral? Tecnicamente, a Justiça Eleitoral entende que tem esses pontos negativos. São esses aqui. Sim. Eu acabei de explicar um para vocês. Ele deve ter falado outro, até porque ele é mais inteligente que eu, né? Ele deve ter falado outros pontos negativos. O Congresso entendeu naquele tempo e modo oportuno que não era viável colocar o voto eletrônico. Ano que vem pode mudar o voto impresso. Ano que vem pode mudar? Pode. Se mudar, a Justiça Eleitoral vai estar aqui para cumprir. Agora nós vamos ter dor de cabeça. A gente vai ficar igual aos Estados Unidos. Eles chegaram a falar, a partir da próxima eleição faria essas mudanças. Enfim, se aprovar, a Justiça Eleitoral vai cumprir. É estranho, né? Certas decisões me soam estranhas.
Enfim, não estou aqui para julgar ninguém, é mais para polemizar mesmo. Mas assim, mais uma pergunta de advogado causídico do capeta. Meu Deus. Né? Por que o sistema é tão bom e só é usado no Brasil, Butão e Bangladesh? Não sei se Isso é uma fake news. É uma fake news? É uma fake news. Se você de onde entrar, vem essa fake news? Se você entrar, não sei, eu já ouvi várias vezes essa informação. Se você entrar no fato ou boato, é boato, eu tenho aqui, isso é boato. A urna eletrônica ela é usada em mais de 46. O voto eletrônico ele é utilizado em mais de 46 países. Mais de 46 mas não países. dessa forma como é aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a urna eletrônica, mas o voto é totalizado manualmente. Existem alguns estados. Confusão, Cada país, cada estado americano. Então, vamos começar do. Fazer de um jeito, né? Não, vamos começar do início. Só Brasil e Bangladesh, não sei das contas, que usam o sistema eletrônico de votação. Não, isso é fake news. Mais de 46 países usam o sistema eletrônico de votação. E os Estados Unidos, em pelo menos 11 estados, o sistema é totalmente automatizado, André. Sim. Em pelo menos 11 estados, o sistema é totalmente automatizado. Mas, doutor Bruno, por que o nosso sistema não é igual ao dos Estados Unidos? Porque nós desenvolvemos o nosso sistema. Não, o sistema e a deles nossa... é merda, vamos falar a verdade. Não, mas tem estados em que... O cara leva um ano para ver quem é o presidente. Não, mas tem estados em que o sistema é eletrônico igual ao nosso, ok? Tem 11 estados, lá são 50. Porque lá é por estados, né? Sim, mas tem 50 países dentro de um país. Sim, mas existem 11 estados que possuem um sistema semelhante ao nosso e 46 países que utiliza o sistema eletrônico de votação. Então é fake news isso, que só Brasil e Bangladesh ou e Butão usa. Isso é fake news que entra na cabeça do povo e que o povo inculca como sendo uma verdade, uma narrativa falsa. Agora, o fato objetivo é o seguinte: o Brasil tem as suas peculiaridades, gente. O estado de Mato Grosso, ele é maior. Não, ele é maior do que Itália, Alemanha, Portugal e Suíça juntos. O número de eleitores no Brasil, pega São Paulo, só os eleitores da cidade de São Paulo tem mais número de eleitores do que Portugal. Então, por que o país tal não usa? Nós queremos. A pergunta tem que se fazer o seguinte: o sistema manual, como ele funcionava, ele era eficiente? Você subir numa favela com crime organizado inteirando para contar voto manual, ia funcionar no Brasil? Não ia funcionar. Então, gente, a gente tem que ter senso crítico. Os caras jogavam bolsas de voto no lixão. Então a gente tem que ter senso crítico em algumas coisas para a gente não ser tomado por narrativas que são narrativas políticas, no mais das vezes. Políticas. E a Justiça Eleitoral não se preocupa se preocupa com desinformações que diz respeito ao sistema eletrônico de votação. Se qualquer autoridade quiser dizer que tem que melhorar, que acha que fica mais seguro assim ou assado, é um problema dela, né? A Justiça Eleitoral não se miscui nisso. Agora, a população é que decide ao final das contas, e esses fatos ela deve refletir em relação a alguns pontos, que primeiro sai na mídia, que se publica, que não são verdadeiros, não é nem na mídia, né? Nas mídias sociais, estou dizendo, particulares, que primeiro que não são verdadeiros, e segundo que muitas coisas podem causar retrocesso, sem dúvida. Verdade. Doutor, minha última pergunta. Na totalização na urna solta-se aquele relatório. Apuração, André. Essa é a apuração. Tem um relatório final em cada sessão. Para onde é mandada essa tira com relatório impresso para cada sessão, de cada sessão? Isso é encaminhado, primeiro, antes de iniciar a votação, a urna eletrônica ela não tem acesso a qualquer tipo de cabo, ela não tem acesso à internet, cabo, Bluetooth, etc. Antes do início da votação se imprime a zerésima, é crime se o mesário não imprimir a zerésima, vejam os senhores, crime ele não imprimir, que ele imprime para demonstrar que não tem voto ali. No final, ele imprime o boletim de urna, fica na porta das escolas, existe inclusive um aplicativo que chama BU na mão, qualquer um pode pegar esse BU na mão e sair contando os votos na porta das escolas. Há para os fiscais também, e uma urna é encaminhada junto com a documentação da votação, porque você tem que assinar, se tiver ata... Esses documentos são encaminhados, esses documentos físicos são encaminhados à Justiça Eleitoral. E o boletim de urna eletrônica, ele também é transmitido de forma... Esse ano vai ter mais essa novidade. Vai ser transmitido de forma online. Então você, André, candidato do bairro tal, ou você é cidadão do bairro tal, você foi lá e viu o boletim de urna lá na porta da escola, aí você vai falar assim, totalizou aqui. Agora eu quero ver se esse boletim foi totalizado lá dessa forma.
Então vai estar online no TSE esse boletim de urna da sua Você vai escola poder olhar na e escola você e vai olhar lá. poder verificar o mapa de totalização, se aquele boletim que está lá online, se ele caiu na Os totalização da fiscais mesma dos forma. partidos vão ter Transparência bastante é trabalho e grande, vão, né? se tiver boa vontade, vai olhar isso aí Tem e vai. Se transparência. tiver treta, os caras vão descobrir. Né? Tem como descobrir. Não é isso, Se eu cara? convenci você, eu já estou agradecido de ter ficado aqui uma hora conversando. Você tem não é mesmo? que convencer quem está atrás daquela câmera ali, não sou Se eu eu não. conseguir convencer você, então pelo fiz menos o valeu papel- a pena a gente ficar uma hora aqui Papel de conversando. advogado do diabo, eu vou falar pra você. Eu já estou acostumado. Né? Poxa vida, o senhor merece Pra mim, um presente tá bom, de dá um Conexão presente. Poder. Foi. O senhor merece presente de Conexão Mande um Poder. abraço lá pro O senhor desembargador vem Carlos sempre aqui Alberto. convencer André. Você quer de Convencer o parabéns. telespectador, não a mim. Eu faço as perguntas que as pessoas lá do outro lado tentariam fazer e muitas vezes não conseguem, né? Então, Eu tenho que fazer esse registro, não é função verdade? do jornalista Todas é as essa. dúvidas, eu acho que as perguntas mais difíceis devem ser feitas, porque é aquilo que o seu telespectador exatamente. está esperando. São as dúvidas deles, né? Exatamente. Então, nós estamos à disposição para isso, para respondê-las. Eu agradeço a caneca, foi uma linda caneca, e agradeço também, em nome da Justiça Eleitoral, ao convite que foi formulado à Justiça Eleitoral. Estamos sempre à disposição para tirar as dúvidas dos ouvintes deste conceituado programa Conexão Poder. Muito obrigado, obrigado. doutor. Laulo, Alguns Luciano. segundos aí para a câmera do senhor, não para o senhor levar, mas Suas considerações. considerações finais. A aí. Justiça Eleitoral agradece a oportunidade de estar aqui neste programa Conexão Poder, tirando todas as dúvidas por intermédio desses competentes jornalistas, e também continua à disposição, prestando os esclarecimentos que a sociedade solicita, e também apontando que a Justiça Eleitoral, por intermédio lá do seu presidente, desembargador Carlos Alberto, tem se preparado para essas eleições. Sabemos que vai ser uma eleição difícil, do ponto de vista desse embate político que existe, mas a Justiça Eleitoral está se preparando para que você, eleitor, no dia 2 de outubro, possa depositar o seu voto de maneira tranquila, sem qualquer interferência externa, e também pede para que você, eleitor, faça suas denúncias em relação a ilícitos eleitorais, abuso de poder político, abuso de poder econômico, caixa 2 eleitorais, compra de voto. Nós estamos com uma câmara de inteligência a fim de que todas as suas denúncias sejam efetivamente investigadas, e aqueles que praticarem ilícitos eleitorais, para que eles sejam de fato e de direito punidos a tempo e modo oportuno, que é isso que a nossa população deseja, que nós tenhamos representantes eleitos de forma legítima e democrática e não ancorados em qualquer espécie de ilícito. Muito obrigado. Doutor, obrigado. Bom trabalho para o senhor, boa Obrigado. sorte, que o senhor vai precisar. Obrigado. Você em casa, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e voltamos numa próxima oportunidade, né, Márcia? Isso aí, Laulo. Tchau, Tchau. Renata Vasconcelos, fake. Até daqui a pouco. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E